E aí galera, como é que vocês estão? Então hoje a gente vai aqui resolver talvez as questões mais fáceis, as três questões mais fáceis do Enem 2020, né, do caderno 5 amarelo do segundo dia, beleza? Então essas questões são aquelas fundamentais para você ganhar aqueles pontos, né, mais fáceis e rápidos, né, para aumentar a sua nota, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que resolve isso de uma forma fácil e rápida. Beleza? A primeira é a 146. Das três que eu vou mostrar aqui para vocês, essa talvez é que dê um pouquinho mais de trabalho, que demora um pouco mais de tempo. Mas o conceito é muito simples. Então vamos lá. A questão é o seguinte: para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus, percorrendo 2 quilômetros, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação de metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. Então a gente anota aqui rapidinho, né? O ônibus, vamos colocar o OR, 2 quilômetros, ou a bicicleta 3 quilômetros pela ciclovia, certo? O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Então aqui você tem a velocidade média, dependendo do trânsito do dia, etc., do dia da segunda até o sábado, tá? Então aqui a gente tem para o ônibus e tem para a bicicleta. Então a pergunta é, a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então a gente tem basicamente que comparar, né? O tempo que ele gastaria indo de ônibus e o tempo que ele gastaria de bicicleta no mesmo dia, tá? Então como é que a gente faz isso? O conceito básico aqui é o quê? Você tem que calcular o tempo e você tem o quê? Você tem a velocidade, tá? Velocidade média e você tem a distância. Então, você tem que lembrar uma fórmula muito básica da física, né? Que a velocidade é basicamente o quê? A razão entre a distância percorrida, então a velocidade é a razão entre a distância percorrida dividido pelo tempo gasto, né? Ou seja, V igual delta D sobre delta T, se você quiser, né? Você pode chamar delta X aqui, tanto faz. Mas o que é que você tem aqui? Você tem a velocidade já, ele te dá duas coisas, ele dá a velocidade e dá a distância de cada caso. Então você precisa calcular só o tempo. Então você inverte essa fórmula aqui, né? Simplesmente, e você tem que o tempo é a distância sobre a velocidade. Então essa é a fórmula que você vai usar para resolver essa questão, tá? Então a gente quer calcular o tempo demorado por dia, né, entre ônibus e bicicleta, e para ver qual que é o mais rápido. Então vamos começar com a segunda-feira aqui, tá? Na segunda-feira, vou colocar o S aqui, o ônibus, a velocidade média é de 9 km por hora. E a gente viu aqui que o ônibus percorre uma distância de 2 km. Então o tempo demorado pelo ônibus é o que? A distância, 2 km, dividido pela a velocidade média, que é 9 km por hora. A gente não vai colocar as unidades aqui, mas por uma questão de você resolver de uma forma mais simples, né? Você tem que entender que aqui, obviamente, é o quê? 2 km dividido por 9 km por hora, certo? Então, no final aqui das contas, você vai ter o resultado em horas, tá bom? Mas vamos pular isso porque a gente não tem muito tempo, né? Beleza. Essa daqui é o do ônibus, tá? E aí a bicicleta é o quê? Vai ser a distância da bicicleta, que é 3, dividido por 15. Então, quer saber qual é o que o tempo, qual é o que gasta menos tempo? O que gasta menos tempo é basicamente aqui a fração menor. Mas como comparar essas frações, né? A gente tem numeradores e denominadores diferentes. A gente poderia dividir aqui cada fração e encontrar um número e aí comparar um com o outro, mas isso demoraria mais tempo, né? Porque essas divisões aqui não são tão diretas, principalmente essa primeira aqui. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente conseguir escrever uma forma pela qual o numerador dessas frações seja o mesmo, né? Se você tiver duas frações diferentes, mas com o mesmo numerador, aí o que vai estar diferenciando uma fração da outra? É o denominador, certo? Se você quer o resultado menor e o numerador é o mesmo, então você procura aquela fração que tem o denominador maior, certo? Então como é que eu posso fazer o numerador dessa daqui igual ao numerador dessa daqui? Então você vê que esse daqui no numerador aparece um 2 e esse daqui aparece um 3. Então uma forma simples de você fazer isso é multiplicar a primeira por 3, em cima e embaixo, né? Então você multiplica por 1 aqui, né? 3 sobre 3, e aqui você multiplica por 2 sobre 2, que é 1 também. Só que o que acontece quando você faz isso? Você tem 2 vezes 3, tem 6 sobre 27, legal. E aqui você tem o quê? 6 sobre 30. Então agora ficou fácil de comparar. Por que ficou fácil de comparar? Porque o numerador é o mesmo, então a menor das frações vai ser aquela que tem o denominador maior.
certo? Então, nesse caso aqui, essa é a menor fração, ou seja, essa que vai gastar menos tempo, que nesse caso aqui, no primeiro dia, é a bicicleta. Então, segunda-feira, você já vê que de bicicleta é mais vantagem. Então, você tem a resposta A e a C apenas, as outras já estão eliminadas. Beleza. Aí você vai tentar ver o quê? Você vê que na A e a C, a sexta-feira já está, né? Então, se você tiver pouco tempo, você não tiver tempo de checar tudo, você já pode ir direto aqui para quarta ou quinta, né? Porque se for quarta é a C e se for quinta é a A. Então, vamos tentar na quarta primeiro, né? Na quarta-feira, eu vou colocar aqui o Q. De bicicleta, aliás, de ônibus, você vai... a distância é a mesma, é 2 km, mas agora você tem uma velocidade média de 15 km por hora. E de bicicleta, você tem a mesma distância, que é 3, mas agora a velocidade é 24 km por hora. Beleza. Então, você faz o mesmo procedimento. Para ficar com o numerador igual, você multiplica por 3 e divide por 3, e aqui por 2 por 2. Então, esse daqui vai dar 6, 15 vezes 3 é 45, e esse daqui vai dar 6, 48. Mais uma vez, qual é a menor dessas duas? A menor fração das duas, como o numerador é igual, vai ser aquela que tem o denominador maior, que é simplesmente essa daqui. Então, na quarta-feira também vai ser vantajoso ir de bicicleta. Então, a gente vê aqui que segunda e quarta-feira é vantajoso ir de bicicleta. Então, a única resposta que tem isso é a C, né? Então, a resposta é a C, automaticamente é a resposta C. Você não precisa testar todos, né? Então, isso aqui você já resolveu de uma forma rápida, né? Claro que explicando demora um pouco mais, mas se você já tiver tudo isso em mente, lembrar da fórmula da velocidade, você consegue resolver isso aqui talvez em 1 minuto ou 2 minutos no máximo. Tá? Beleza? Legal essa questão, né? Então, vamos passar para a próxima questão. Essa daqui é ainda mais rápido, tá? Essa daqui é a questão 147, realmente é a próxima na prova, né? Ela fala o seguinte, que pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então aqui a gente vê nessa esculturazinha, e ele fala que isso daqui, na verdade, a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Então a gente pode até anotar aqui já, né, que ele dá esse dado que o comprimento dessa escultura é de 100 micrômetros. Né? Micrômetros, a gente usa esse mizinho aqui para representar o micro de micrômetros, certo? E aí ele ainda dá que o micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Então, se você não lembrar qual é o valor de 1 micrômetro, você já vê aqui que ele dá, que é 1 micrômetro é igual a 1 sobre 1 milhão, a milionésima parte de 1 metro. Beleza. Aqui é 1 micrômetro, certo? Aqui é 1. Você está falando aqui tudo de metro, então a unidade tem que ser a mesma, certo? Beleza. E 1 sobre 1 milhão é 1 sobre 10 a sexta metro. E aí, você pode escrever isso também como 10 a menos 6, certo? Você passa isso daqui para o numerador, então você troca o sinal do expoente. Beleza, então a gente já tem isso. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Beleza, a gente já respondeu basicamente, né? Obviamente você tem a notação científica, então você vai escrever 100 vezes 1 micrômetro. E a gente viu que o micrômetro é basicamente dado por isso daqui. Notação científica, você escreve o 100 como 1,0 vezes o quê? Como é o 100? Vezes 10 ao quadrado. Né? Isso daqui é 100. Vezes 10 a menos 6 metros. E por último, você tem 1,0 vezes 10. Então, como você multiplica essas propriedades aqui com a mesma base, você soma os expoentes. Né? Então, vai ser 2 mais menos 6, que é menos 6. Então, o comprimento é 1,0 vezes 10 a menos 4 metros. Essa daqui seria a nossa resposta, que é precisamente a C. Então, daqui é a C. Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então,
E não tem muito segredo, daqui a questão para você resolver em um minutinho, já terminou. E por último agora, a gente vai ver a questão 49, que talvez seja a questão mais fácil dessa prova, né? Você só precisa ler ela, e eu acho que nem precisa ler mais de uma vez, né? É bom ler mais de uma vez, se você tiver tempo para confirmar, né, que você entendeu realmente, mas se você estiver na correria, essa daqui é que você tem os pontos garantidos, vamos dizer assim, né? Então a questão é a seguinte, é 149, e ela fala que uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda não disponíveis. Então, os assentos com cor escura aqui já estão vendidos, e se você for comprar uma passagem, você pode escolher entre os assentos com a cor clara, né, que ainda estão disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Essa aqui é muito fácil, né? Então a razão entre o número de assentos já vendidos, ou seja, a razão entre o número de assentos em preto. Então aqui você conta, né? Quantos números em preto você tem? Esse daqui seria o numerador da sua razão. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Então vamos de novo, contar por cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então é 16 dividido pelo total. Qual é o total? Você não precisa nem contar, né? Porque você vê que começa de 0,1 e vai até 42. 16 por 42. Essa é a razão. Você tem essa resposta aqui? Tem. É a letra A. Pronto. Feito. Segue a vida. Vai para outra questão. Rapidinho, né? Então é isso, pessoal. A gente viu aqui, né, 3 questões bem simples que podem ser resolvidas muito rapidamente, né, na prova e vai ajudar na sua pontuação, né? Então a dica que eu tenho é, cara, se você está fazendo sua prova e você encontrou uma questão que você acha que você consegue resolver, mas está difícil, está perdendo muito tempo, não fica lá parado. Tenta ver as outras antes também, porque aí você encontra uma questão fácil dessa que você resolve em 1 minuto, entendeu? Então aí você aumenta a sua nota, ao invés de você perder 10 minutos numa questão que você não sabe se você vai resolver. Depois que você vê todas as questões e resolver as mais fáceis, aí você volta nas que são mais complicadas. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado das dicas aí de como resolver de uma forma simples e rápida. E, por favor, manda sugestão aí de alguma questão que você gostaria de ver sendo resolvida, né? Claro, dá um like aí e se inscreve no canal. Um abração, até mais.